a mensagem de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Faltando peso aqui. Amém. Vamos agora à Escritura, em Atos capítulo 1, versículo 8. Quero agradecer também todos que estão presentes e os nossos amados ouvintes que estão conosco através da internet. Eu creio que é um bom momento para todos nós aprendermos juntos a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Senhor Deus, nós precisamos de Ti neste momento, para que o Seu povo possa ouvir uma mensagem não nossa, mas que o Seu profeta já pregou, já nos instruiu a melhor maneira de viver e também nos alertou do tempo que estamos vivendo. Eu rogo ao Senhor, ajuda-me a ajudar este povo para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Nós devemos começar aqui em algumas coisas que nós já temos ouvido e que estas coisas devem ser suficientes para o nosso despertamento. A etapa que estamos pregando é a última etapa. Foi a última etapa do profeta e é a nossa última etapa. Não haverá mais etapas após esta. É a última. Foi a última do profeta e depois do profeta teria que ter a nossa, que é a da esposa, chamado pelo profeta como a noiva. Uma etapa, um período
de pregação que estaríamos aqui transmitindo esta mensagem. Todo mundo conhece, digo todo mundo, aqueles que leem, aqueles que já ouviram, sabem muito bem o que está em torno a esta terceira etapa, o que aconteceu nesta terceira etapa. No tempo do profeta, quando revelou a terceira etapa, até mesmo filhos do profeta não estavam dentro. Foi por isso que ele clamou por misericórdia. Hoje, tem doutrinas no Brasil e até no mundo, mesmo que o irmão José não crê nisso, mas eles fazem uma doutrina em cima do irmão José, que sem o irmão José não tem terceira etapa, que sem o irmão José não tem 7 trovões. É interessante que quando o profeta pregou a terceira etapa e os 7 trovões, José não era nem convertido. E isso tem que ser abalizado. Quando ele pregou almas encarceradas hoje, ele mostrou que os filhos não eram convertidos. Apenas Billy Paul, ele não tocou no nome. Mas Sara, Rebeca e José. Eu quero deixar aqui claro, porque as pessoas formam doutrinas, daqui a pouco formam doutrina sobre mim, sobre outro, e é tudo errado, nós não cremos nisso. Eu estou dizendo, nem o irmão José deve crer nisso, que eles formam uma doutrina que sem José não há terceira etapa. Pois se a terceira etapa foi pregada fora dele, ele nem convertido era. O pai dele estava clamando pela salvação dele. Então, como que se precisa hoje do irmão José para dizer, se está com ele, está com a terceira etapa. Naquele tempo já não estava. Então vamos simplesmente olhar isso. Eu não quero macular, porque eu poderia falar da minha própria família. Como o irmão Brana falou. O irmão Brana teve coragem de falar da família dele. Então eu devo ter coragem de falar da minha própria família. Quando se prega certas mensagens, como almas encarceradas hoje, então a gente já sabe que a porta fechou lá atrás, em 63, e só entra quem é eleito mesmo. Quem não é eleito, você vai brigar com ele, lutar com ele, põe ele dentro, ele esperneia e sai. Você põe lá dentro, segura ele, prende ali, amarra ele, ele é como aquele endemoniado, ele arrebenta grilhões de misericórdia que você tem e sai. Porque é você que quer fazer isso. Então não se aprisiona ninguém na terceira etapa. A terceira etapa é livre. A terceira etapa foi o mistério do dia do irmão Brana, que nem o irmão Brana soube quando pregou, ficou sabendo depois que pregou. Nem ele sabia. Certo? As pessoas talvez ouvem um CD a primeira vez, eu gosto de deixar já os parágrafos para ela examinar. 7º selo, 160. 161, o irmão Brana está dizendo a terceira etapa, o que vem. E a terceira etapa era o que ele estava pregando, ele não sabia. Ele ficou sabendo 2 anos depois, quase 3 anos depois. Foi que ele ficou sabendo. Aí ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas na revelação dos 7 selos ele estava aguardando ainda. Então, nesse espaço de tempo, pessoas boas da família não estão dentro. Se não estava a família do profeta, eu tenho gente da minha família também, eu tenho filhos meus que não está dentro. Não é por estar na igreja que está dentro, não. Não pensa, estão na igreja, estão dentro. Eles estão dentro da igreja. Mas não estão dentro da revelação. Tem muitos crentes dentro da igreja, mas a revelação está fora deles. Eles não estão com a revelação dentro da igreja. Eles estão apenas dentro da igreja. Tem gente que só forma número. Elas não são contadas por Deus. É nós que contamos. Nós contamos 2 milhões de pessoas do Egito. Deus contou 2. Mas nós contamos 2 milhões. 600 mil homens. Nós contamos. Quando nós contamos 600 mil homens, Deus não contou nenhum. Nós dissemos 2 milhões. Deus falou 2.
A nossa matemática é diferente da de Deus. Nós enganamos, ele não. Então, isso daí, o próprio irmão Branham veio e pregou 1 de 1 milhão. Ele pregou baseado nisso. Então não é porque está na igreja, não é porque crê no profeta, não é porque é batizado em nome de Jesus Cristo, que está dentro da terceira etapa. Não é porque o pregador diz, estou pregando terceira etapa. E os incautos, sem revelação, sem luz, fulano está pregando terceira etapa. Não sabe se perguntar o que é terceira etapa, nem sabe o que é. Então, o que as pessoas estão precisando? De uma revelação, primeiro. Elas precisam de uma revelação. Não é assistir à igreja. Vocês estão cansados de ir na igreja. Vocês estão tão cansados que eu não estou nem precisando mais de reunião. Acho que só a minha, de 2 em 2 meses, está bom. Vai no cansa. As pessoas, ou apenas vamos formar um número, o pastor chegou. Até parece que o pastor é alguma coisa. E vale menos que nada. Mas as pessoas não percebem o valor da palavra. Elas não valorizam a palavra. A palavra, se você valoriza a palavra, você sozinha, você sozinho é o eleito. Você é aquele que não tropeça em nada, você crê na palavra, os outros falam, você deixa falar. Você sabe em quem você tem crido. Porque existe uma revelação dentro de você. Mas a maioria acha que tem crido certo e está crendo tudo errado. Se você for aos católicos, diz, nós somos verdadeiros católicos. E você não pode mudá-los. E deixa eles contar os carocinhos, e Ave Maria, e Padre Nosso, e vai, e repete outra vez, e a Bíblia diz, não useis de vãs repetições, e eles vão e repetem outra vez, não tem nada que falar mais. E tem crente que ora a Deus também, não tem nada mais que falar, repete. Porque ele não tem nada mais que falar. Ele está precisando de revelação da palavra. A revelação sempre traz algo novo que te impulsiona, ela te alegra. A revelação, ela contém estímulo. A revelação, o vinho aponta para a revelação. Vocês do Sul sabem muito de vinho, mais do que eu. Certo? Vocês por aqui tudo. Sabem muito mais do que eu de vinho. E o profeta mostra que o vinho aponta para a revelação. Muita gente gosta do vinho natural, que eu não gosto. Só tomo ele na ceia. Para mim não é meu paladar. Como tem muitos que o tatu é paladar para ele. A rã é paladar para ele. Para mim não é. Entende? Então tem muitos que o cigarro é paladar para eles. Ele sente bem. A cachaça, ele sente bem. Faz careta, mas me dá mais uma. Aquilo é o paladar deles. Então, a gente não tem aquele paladar. Tem pessoas que têm o paladar do mundo, o paladar das músicas mundanas, aquilo que é profano. Eles gostam do carnaval, eles têm o paladar do carnaval. Como gostam? Eles passam a noite, se for para ir na igreja, começa a cochilar antes de começar o culto. Mas se for para o carnaval, olha, pula a noite inteira, não cansa. Se for para a igreja, já estou cansado, com dor na coluna, vamos para o carnaval. Você sabe que já melhorei? Aí vai. O paladar é o gosto deles. A revelação é o gosto do cristão. Você pega a revelação e bebe. Larga de beber vinho e bebe a revelação. Porque tem hora que bebe tanto vinho e que não entende da revelação. E a prostituta, diz a Bíblia, que deu do seu cálice a beber a todas as nações. E todo mundo está bêbado. As nações estão tudo tambaleando. Está tudo bêbado. Com o vinho, com o estímulo da igreja, mãe deles. Mas o eleito é estimulado pela revelação. A palavra revelada te estimula. Isso te fundamenta. A revelação fundamenta o crente. Faz o crente ficar seguro em Deus. Não tem nada que move ele. Não é questão de alguém vir e falar mal de mim, ou eu falar mal de outro. Isso não vai te ofender, não vai te ajudar, nem te atrapalhar. Você é eleito. Você toca o seu barco do mesmo jeito, porque você não tropeça em nada. Para começar, eu nasci sozinho. Eu não nasci com ninguém ligado em mim. Eu nasci sozinho. E tem gente que nunca nasceu sozinho.
Eles têm que andar em 2, têm que andar em 3, têm que andar em grupo. Se não tiver grupo para eles, não está bom. Eles têm que andar, porque foi tudo preso neles. É um bando de gafanhotos, sempre assim. Eles não conseguem viver sozinhos. A águia vive sozinha. Ela não depende de muita coisa dos outros. Ela vive sozinha. Eu estou dizendo isso para vocês. Vocês têm que aprender a viver sozinhos. Vocês têm que aprender. Agora, muito mais tem que aprender a viver sozinho. E vive sozinho em casa. Ah, não tem mais ninguém crente nessa casa. É tão ruim. Bom, vive você é o crente do lar. Você é o que mostra lá no seu emprego, você mostra testemunho. Todo mundo fica sabendo que você é um cristão, é uma cristã. Porque existe exemplo da sua vida que é semeada em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você vai, aquilo te acompanha. Aquilo é próprio seu, está dentro de você. Não, tem gente que é assim, eu já vi gente que entra na igreja, um bando de gente. Depois, quando sai um bando também. Tem gente que diz, eu ganhei fulano. Olha, se você ganhou fulano, nem você está ganho ainda. Eu fico pensando como que é o fulano que você ganhou. Aí eu ganhei Beltrano. Eu trouxe, e tem gente que gosta de contar um papão. Eu ganhei para Jesus. Você vai ver, nem eles são ganhos. Tem hora que nós queremos salvar nossos filhos. Nem nós somos salvos. Não tem experiência de salvação, meu irmão. Minha irmã, primeiro tem que ter experiência de salvação. Depois a vida que você vive é uma pregação, é uma testemunha. Dentro do seu lar, em qualquer lugar. Se ninguém quiser te acompanhar, você é aquela testemunha dentro do lar, até lá no inferno, seu filho, a sua família, alguém, vai carregar aquilo que você viveu. Você demonstrou dentro do lar. Eles não vão ter escapatória lugar algum. Certo? Agora, eu sei que o irmão Brana pregar certas mensagens e mexer com a família, e logo eu também não aguento, eu mexo com a minha. Não adianta falar, minha família é toda santinha, aleluia. Nada. Não é assim não. Estão tudo precisando de converter. O irmão Brana vem e fala da família dele. Vamos falar da dele e depois nós falamos da nossa também. Você já vai pensando na nossa. Como que está? A hora que nós vivemos, a hora que o irmão Brana pregou essa mensagem, almas encarceradas, hoje, o Cordeiro já tinha tomado o livro, já tinha saído do trono. E agora? Se o Cordeiro fez isso, tomou o livro, saiu do trono, ele diz aqui, 242 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Essa mensagem foi pregada depois dos selos. O Cordeiro tomou o livro para revelar os selos. E aqui ele pregou, almas que estão em prisão agora. Amigos, sejam sinceros. Como que para morrer? Pensem em que tempo estamos vivendo, onde estamos. O irmão Brana via tudo. O irmão Brana viu o inferno na terra. As pessoas vão na praça e dizem, lugar gostoso, aleluia. Ou nas lojas, nos supermercados. Que beleza, que é bom demais. Se eu pudesse passar o dia no shopping. O irmão Brana foi dentro de uma loja, enquanto a esposa comprava umas roupas, ele viu o inferno dentro da loja. Pessoas subindo e descendo daquelas escadas, e diz, eu vi isso daí no inferno há 40 anos atrás. Ele teve uma visão, 40 anos atrás, do inferno, em 1923. Em 1963, ele veio, levou 40 anos para ele pregar. Almas que estão em prisão agora. Mas 40 anos atrás, ele já tinha visto aquilo em visão. A visão mostrou para ele. E depois ele vem e prega, almas que estão em prisão agora. As pessoas não veem que tempo elas estão vivendo. Você acha que se visse, as mulheres viveriam aí desobedecendo a Deus, desrespeitando a palavra, cortando seus cabelos, usando roupas imundas que não se deve usar nem no quarto de vestir, como diz o William Branham? Elas usam. Você acha que elas têm conhecido o tempo? Você acha que os homens têm conhecido o tempo?
Eles andam traindo suas esposas, andam fazendo o que não deve fazer, fazendo negócio errado, roubando até de Deus. O que você acha que as pessoas conhecem? Que tempo estão vivendo? Oh, irmãos, nós temos que saber que as almas estão encarceradas. São só as pessoas andando na rua. Mas a alma está presa, a alma está encarcerada. O diabo prendeu através da ignorância, da falta de fé. O diabo encarcerou as almas das pessoas e elas estão andando pelas ruas, festejando e vindo na igreja. Vem na igreja e a alma está encarcerada. Ó, todo mundo que vem na igreja não é alma encarcerada, não. O pastor está errado. Eles vêm na igreja, o profeta disse. E a alma está encarcerada. O pregador prega arrependimento e a alma está encarcerada. Ninguém arrepende mais. As pessoas não são sinceras como eram antes. Elas não pegam o cristianismo assim para viver a vida cristã. Elas vivem de qualquer maneira e acham que porque são abençoadas, Deus deu uma bênção para elas, Deus deu até um dom para elas, Deus deu um dom de língua, um dom de cura, e eles saem fazendo maravilhas e dizem, ó, Deus está comigo, e a alma está encarcerada. Eles rejeitam a palavra do dia. Olha, não receber a terceira etapa na hora que ela é manifesta, não hoje, não. Desde 63, não receber é alma encarcerada. Então, irmão Branham falou da família dele. E hoje, as pessoas querem fazer da família do profeta um lugar onde você deve olhar e crer. Não. Irmão Branham falou assim, tira os olhos de mim. Se era para tirar os olhos dele, quanto mais da família. Certo? Tira os olhos de mim. Porque sou um homem. Agora... 230 almas encarceradas hoje. Vou repetir certas coisas aqui para ver se nós aprendemos. E se alguma pessoa, quem sabe que me ouve nesse instante, elas têm a mesma concepção, que se não tiver irmão José, não crê no irmão José como um profeta, e não aguardar o irmão José falar as coisas, então não tem terceira etapa. Agora vamos ver onde o irmão José estava quando o pai dele pregou a terceira etapa. Agora quase ninguém está sentado e há gente por toda parte. Permita-me dizer isto. Deus não permita. Deus não permita que o que eu tenho falado seja agora mesmo. É interessante, ele pregou uma mensagem, deu o título para agora. Almas que estão encarceradas, na nossa tradução é hoje. Mas vindo do inglês é almas que estão em prisão agora. Ele deu o título, almas que estão em prisão agora. E depois ele fala para Deus, Deus, não permita que o que eu tenho falado seja agora mesmo. Ele pregou agora, mas não permita que seja agora. Que o que eu tenha, e que eu entenda, e também todos vocês, Deus, não permita. Porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho. Ele sabia que Billy Paul estava dentro. Mas ele sabia que Sara e Rebeca, naquele tempo, depois elas devem ter entrado, José entrou depois. Entende? Eu estou apenas posicionando isso daqui para as pessoas verem que é tirar os olhos de qualquer pessoa. Você tem que olhar para a palavra. É o cumprimento da palavra, porque o irmão Branham foi claro nisso. Ele diz, tenho 2 filhas e um filho. Tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. As pessoas estão na igreja, as pessoas vêm com o papai para a igreja, mas não está dentro. Isso acontecia na própria família do profeta. As filhas iam para a igreja com o papai, mas não estão dentro. Irmão Branham sabia, não estão dentro. Os nossos filhos vêm para a igreja, enquanto tem uma idade que a gente pode trazer para a igreja, traz para a igreja. E todo mundo vai pensar, olha, estão dentro da igreja. Mas não estão reveladas, elas não estão dentro daquilo que Deus está revelando. Elas não estão dentro e precisavam estar dentro. É filho de pastor, devia estar dentro. É filho de profeta, devia estar dentro. E quando o profeta pregou, os dele não estavam, e os meus também não.
Alguém diz, ah, mas os meus estão tudo dentro da igreja. Dentro da igreja. Agora, nem você está dentro. Porque ainda não entendeu a terceira etapa que o profeta pregou. Não entendeu o que foi aquilo. Se foi a revelação dos 7 selos, por que estão aí esse tempo todo sem pregar isso? Por que já não pregaram estas coisas? É que eles não estavam dentro. Quando essa coisa que entra dentro da gente, a gente não aguenta, a gente tem que falar para os outros. Os outros não querem ceder, a gente está com vontade de dar para eles. Eu quero dar. Porque aquilo foi bom para você. Você quer passar para outros, você quer dar uma mensagem, um livro do irmão Brana para alguém, e quer que alguém entenda aquilo. E eles lêem o mesmo livro que você lê, você entendeu, eles não entendem. Você lê o mesmo versículo que eles leem. E eles entendem de um jeito, você entende de outro. O que é isso? É revelação. Está ali, eles estavam todos ouvindo a Jesus, não entendiam o que Jesus estava falando. Os discípulos que não entendiam, calavam a boca. Vamos ficar quietos, que nós não entendemos mesmo? Vamos ficar quietos, mas vamos ficar aqui. Vamos ficar com ele. Nós não entendemos, não, mas vamos ficar com ele. E isso foi o que aconteceu. Até que deu a ceia e eles entenderam. Mas eles ficaram ali. A gente tem que permanecer na palavra até que aquilo é clareado para a gente. Amém? Eu tenho irmãos, Deus não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isto seja somente fingido. Não permita. Isso aqui foi eu para mim, cada vez que eu falo sobre isso, eu acho isso tão forte. Ele pregou almas que estão em prisão agora, depois disse, Senhor, permita que não seja agora. Eu estou pregando que é agora. Almas encarceradas agora. Mas permite que não seja agora, porque eu tenho filhos que não estão dentro agora. Então permita que não seja agora. Mas ele diz aqui, o cordeiro tomou o livro. Quando o cordeiro toma o livro, então é tudo. Ali é o fim. E por tudo que temos visto, parece que isto poderia ser agora mesmo. A terceira etapa ele não podia clarear mais para nós do que ele clareou. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Hoje as pessoas querem ver tudo mais claro sobre a terceira etapa. Não, se ele tivesse falado, não tinha formado esse monte de ismo que tem dentro da mensagem. Uns esperando o irmão Brana voltar para revelar, e outros estão esperando um grande poder descer para a igreja, quando tudo isso daí já acabou, já foi, é o fim. Quando o cordeiro toma o livro, ali é o fim, diz o profeta. Talvez tenhamos outro dia mais, talvez hoje seja esse dia, talvez seja amanhã, talvez esta noite seja a última noite, talvez este seja o último ano. Amigos, eu não sei. Mas almas que estão em prisão agora, em outras palavras, eu não posso falar para vocês. Agora, as almas estão em prisão. E se elas estão em prisão, não tem jeito de se libertar. Você pega o corpo, você liberta o corpo. A pessoa pode estar presa, ela passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ela pode se libertar, mas a alma não liberta. A alma encarcerada hoje, ela não liberta, ela está encarcerada, acabou. A única coisa que poderia libertar era a era do sangue, e a era do sangue passou e entrou a era da vida. Era o sangue, o profeta diz, era o sangue. Ele diz na mensagem o sinal. Esta mensagem, o sinal, não podia ter vindo na era de Lutero, na era de Wesley e na era pentecostal. Por quê? Porque lá era a era do sangue. Agora é vida, essa é a era da vida. Esse é o tempo desta mensagem. É quando o Espírito Santo tinha descido e encarnado em um homem. Antes você vivia apenas pelo efeito do sangue de Jesus Cristo e clamando por graça, por misericórdia. E aqui ele está dizendo, permita que a graça não tenha nos deixado. Ele sabia se ele pregou almas encarceradas hoje, agora, é porque não tem jeito mais. Irmão, eu vou te advertir pela última vez. Quem sabe você ouve isto. Se você ouvir, crer, é porque você estava dentro lá. Se você ouvir e não crer, é porque você já estava fora lá. Você nem tinha nascido, já nasceu fora. Mas também você nem tinha nascido.
Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Você creu naquela voz do Espírito Santo, então porque você estava lá, quando a porta fechou, fechou com você dentro. Ah, mas eu não tinha nem nascido, eu era um genro nos lombos do meu pai, mas eu era um eleito, você era eleita daquele dia. Então fechou, mas fechou comigo dentro. A era da graça acabou, mas acabou comigo dentro. Os demais vão ficar gemendo lá de fora. Você vê a condição do mundo, não tem nada que conserta a política, não tem nada que conserta a igreja. Não tem mais nada, o sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo o pecado, agora veio a vida dele, que é o Espírito Santo, sobre nós. Porque aquela era do sangue nós aproveitamos dela, mas ele saiu, como advogado ele saiu, diz não sou mais, vem cá, advoga a minha causa, me liberta, Senhor, ele diz não posso mais, não sou mais advogado, eu saí daí, eu sou juiz. A alma está encarcerada, ouviu, rejeitou, é porque estava encarcerada desde lá. Por isso Mombrana orava pelos filhos, que não permita que isso aconteça com meus filhos. Porque se a era da graça tem nos deixado, e quando o Cordeiro toma o livro, já está no fim, não tem mais esperança, porque ele sai do trono de misericórdia, e agora ele é juiz, ele desceu no Monte Pôr do Sol. Ele já desceu no Monte Pôr do Sol, não como cordeiro, mas desceu como juiz. Ele desceu com cabeleira branca, só um cego espiritual que não vê isso. Ele deixou o ofício de cordeiro, ele deixou o ofício intercessório. Primeiro selo 24, o ancião disse que era um leão, e ele falou certo, porque ele havia sido um cordeiro. Mas agora ele deixou o ofício de cordeiro e veio e tomou o livro, ele é o leão. E se você não pode ver, a graça já passou e você não aproveitou. Mas se você ouve a palavra hoje, alguém diz assim, bom, se a graça nos deixou há mais de 40 anos atrás, que adiantaria eu aceitar Jesus hoje? Que adiantaria eu crer nele hoje? Essa ignorância sua está mostrando que você não estava dentro lá. Esta é a ignorância sua. Porque do contrário você diria, bom, acabou lá, mas eu estava como eleito lá em Deus. Eu fui eleito em Deus antes da fundação do mundo. Mas eu tinha um período aqui de tempo nessa terra e eu estou aqui para mostrar que eu sou esta semente eleita. Você é esta semente eleita. Não importa o que os outros pensam, ou não importa nem de que família você veio. A minha mãe diz assim, ou você diz, a minha mãe foi uma prostituta, meu pai foi um ladrão, não importa. O que é você? O pai de William Branham era um bêbado, mas dele saiu um profeta. Você tem que entender isso. É o trabalho de Deus. Quando Deus quer fazer algo, ele pega e faz mesmo. Ele tira de pessoas que os outros tropeçam. As pessoas não dão valor. A terceira etapa foi pregada pelo profeta. Eles achavam que deveria ser pregado de outra forma. Eles pensavam que os trovões eram outra coisa. Por isso, depois de pregar dos 7 selos, eles ainda estavam perguntando para William Branham sobre trovões. E ao revelar o primeiro selo, ele diz aquilo foi o primeiro trovão. A hora que abriu o livro, deu o primeiro trovão. E assim, 7 selos, são 7 trovões. E foi uma semana, cada dia foi um trovão. E as pessoas não perceberam. Depois de pregado tudo isso, ainda estavam perguntando para o irmão Branham sobre trovões. Eles não tiveram revelação. Ali nos Estados Unidos, não tiveram luz. E as pessoas estão preocupadas. Nós temos que seguir alguém que andou com o irmão Branham. Eles andaram, mas quem era eleito mesmo já partiu faz tempo. Quem era eleito já morreu. Josué e Caleb já foi. Aqueles que andaram com o irmão Branham, aqueles que creram na mensagem do irmão Branham, verdadeiramente, como o irmão Branham fala do irmão Neville, ele diz, Deus fez ele perder a forma. Aquele já foi embora. Deus já levou também. Deus levou o irmão Branham, Deus levou o irmão Neville, e assim mais alguns. Agora você vai encontrar os demais que ficaram aí, gente boníssima, mas não estão dentro,
O que vocês estão fazendo? Ah, eu andei com o profeta. Isto é uma glória? Comi com o profeta? É uma glória que você teve aqui na terra. Isto é uma glória. Tem gente que vive tudo que tem que viver aqui porque não vai para o céu. Elas já vivem tudo que tem que viver aqui. Elas têm tudo que elas gostam aqui. O irmão Branham não pôde nem ter tudo que ele gostava aqui. Quando começou a ter alguma coisa que ele gostava, ele não conseguia pagar. A loja ia lá e levava, e ele tinha que ficar chorando com a esposa, porque ele não conseguia. Mas ele viu que aquilo que ele não conseguiu aqui, porque aqui não era o lugar de ele conseguir todas as coisas, ele teve uma visão, e ele foi lá e estava tudo guardado lá do outro lado. Agora tem gente que vive tudo que quer aqui. Tudo que quer tem e vive no céu aqui, porque não tem mais outro lugar para ir. A hora que sair daqui, não tem outro lugar para ir. As pessoas não têm mais nenhuma recompensa. O Filho de Deus tem que entender isso. Você tem luta, você tem problema. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Jesus não está falando para a gente que vive fazendo coisa errada, não. Ele está falando com o eleito. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês encaram o mundo sabendo que eles são um mundo vencido. Eu venci o mundo para vocês. Mas venha, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Amém. Deixa mais um parágrafo, só esses conhecidos aqui para vocês hoje. Eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma testemunha dos selos, eu sou uma testemunha dos trovões, eu sou uma testemunha. Não andei com o irmão Branham, e na verdade eu estive lá com ele. Eu não andei com ele, como os outros andaram. Não, eu estive lá com ele, porque eu sou um gen de William Branham espiritual. Eu sou daquela fé que William Branham teve, que diz assim, os 7 trovões são revelados nos 7 selos. E eu creio do mesmo jeito. Aquilo ali é um gens. Eu nasci daquilo ali. Está tudo ali. Ele diz, o novo nome está dentro dos 7 trovões. Eu nasci daquilo ali. Eu sou uma testemunha. William Branham falou, primeiro selo 132, Jesus Cristo subiu com um novo nome. E eu creio naquilo ali. Só que eu sei, quando ele desceu com esse novo nome, ele subiu com um novo nome. Mas teve um dia que ele desceu, 28 de fevereiro de 1963, ele desceu sobre o Monte Pôr do Sol com um novo nome. E para poder manifestar aquilo para o povo, Deus, permitiu com que o 7º anjo descesse lá e pegasse William Branham para que Cristo pudesse pisar na terra e no mar. Cristo não podia pisar na terra e no mar se não fosse descido num homem. Eu só sei de um homem que foi arrebatado nesta era, como foi Enoque. Eu só sei de William Branham. Ele foi um exemplo para mim, que viveu corretamente, humilde, e o anjo pegou ele, levou lá para a nuvem, e depois Jesus Cristo desceu nele e pisou no mar e na terra. No mar entre gente, na terra ele estava se encarnando, se materializando. Olha o grande Deus agora na terra chamado Branham. As pessoas dizem, que loucura. Deus desce num homem. Olha o grande Deus na terra chamado Moisés. E você pensa que Moisés era Deus minúsculo? Não. Quando Deus falou para Moisés, você será Deus. Porque Deus estava encarnado em Moisés. Deus estava naquele corpo. Você não quer ser meu profeta? Está achando muito pesado? Então deixa para o seu irmão. Seu irmão é profeta e você vai ser Deus para ele. Você vai ser Deus para ele. É muito pesado esse negócio de Deus ser Branham. É muito pesado. Mas William Branham foi tão simples que Deus desceu. E se você quiser ver Deus, tem que olhar num homem. Alguém está esperando ver Jesus Cristo em carne na terra. Eles estão esperando Jesus vir em carne na terra. Já veio. Foi lá atrás. Ele veio e manifestou. Não foi quando Branham nasceu. Quando Branham nasceu, ele era filho de Charles e ela Branham. Não foi naquele tempo, não. Naquele tempo era uma criança nascendo. Era no tempo do ministério. É quando o ministério se cumpre que Deus desce do céu e se encarna no homem. Foi ali que Deus desceu do céu como anjo forte e desceu e pisou na terra através dos pés de William Branham. Aleluia. Glória a Deus. 238. Senhor, agora eu sei que estas coisas são tão pesadas. Deixa eu ler o 236 aqui.
E aquela visão, quando eu era moço, onde vi essa gente naquela condição. E logo pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia tem sido tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra. E as pessoas estão orando. Só na oração para ele falar isso aqui. Precisa de orar, precisa fechar os olhos. É muito forte. Senhor, se encontram, as pessoas se encontram nestas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogue que derrame sobre esta igreja escolhidas tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho. Você tem que ser testemunho disso. Tem gente que quer testemunhar e eles começam a testemunhar. Eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sei que ele curou, eu sei que ele abençoou, eu sei que ele salvou. Bom, isso daí é coisa de 2000 anos que você é testemunha. Isso daí Paulo, Pedro já foram lá atrás. E vocês prosseguiram até que ele chegou aqui. Em 1963, Deus veio em carne outra vez. E quem é testemunha disso? Para dizer, eu sou uma testemunha de que Deus veio em carne. Eu sou uma testemunha de que Deus estava em William Branham. Eu não preciso ter vivido lá nos dias dele, andado com ele pelas montanhas, como os outros que andaram com ele, e nem sabem que isso aconteceu, porque quanto mais perto você está da pessoa, menos você vê Deus. Menos você vê Deus, você pode ver que a coisa mais difícil é marido e mulher. E era tão difícil que a irmã Meda não conseguia ver Deus em irmão Branham. Pois era um homem que ela tinha sexo com ele, tinha filhos com ele. Não é fácil. Quanto mais próximo você está da pessoa, é mais difícil. Aqueles discípulos de William Branham, era mais difícil ver Deus nele. Ele olhava assim, esse homem é um pescador, um caçador, ou um homem que acertava um tiro. De mais de 200 metros de distância, ele acertava na cabeça de uma taxinha. Não tem cabimento. Mas ele é um bom atirador. Mas é que você tem que ver Deus. Um homem para fazer o que ele fez com o urso, na distância que ele deu tiro no urso, e que a bala não era suficiente para matar o urso, pegou no olho. Isso aí é Deus. Deus não erra. E você sabe que se ele não tivesse acertado a cabeça do urso, e as pessoas pegassem no corpo, ele estava morto. Mas ele acertou. E o urso veio naquela carreira dele ainda, já baleado, e caiu a 50 metros dele. Nós nem a 20 metros, a 10 metros, nós não acertamos nada. A mensagem está aqui na ponta do nosso nariz, nós não acerta nada. A mensagem está aqui, ó. Acaba não atirando nada, não acerta nada. Aí era todo tiro. O pregador fica no púlpito atirando e errando tudo. O urso caiu. Aquele era Deus que fez aquilo. Era Deus, senão o Branham estava morto. Com aquele urso bravo daquele jeito. É Deus. Isso é Deus, é um bom atirador. Ela falou, ô Davi, você viu Davi? Davi, com uma fundazinha, pegou uma pedra e pôs na funda e pá. Olha, na cabeça do gigante só tinha um buraco, um orifício assim, ó. E bronze por todo lado. A pedrinha pegou no buraco certinho. Foi bem na cabeça. E o homenzarrão caiu por terra. Um baita do homem, um barulhão. O que foi que aconteceu? O pequeno Davi, né? É o Deus de Davi. Isso é Deus de Davi. Ele podia ser um bom homem, um bom rapaz. Ele podia, acertar com aquela funda que era uma beleza. Mas aquela hora era própria para Deus entrar em cena e trabalhar através daquele garoto. Trabalhou, matou o gigante. Agora essas mensagens que irmão Branham trouxe, irmãos, isso daqui pegou na cabeça do gigante. Essa pedrinha de terceira puxada bateu na cabeça do gigante da mensagem. O gigante da mensagem está tudo morto.
É uma pedrinha, terceira etapa, que muitos estão aí nos púlpitos dizendo, vai acontecer grandes sinais, grandes maravilhas, engana o povo, leva o povo a um pentecostalismo dentro da igreja, quando William Branham, o sétimo anjo, veio para tirar nós das tradições pentecostais, os pastores estão levando tudo para o chiqueiro outra vez, tudo para a lama, tudo para o vômito outra vez. Isso nós saímos destas coisas em 1973. Quando eu criei nessa mensagem, eu saí de todas essas coisas pentecostais e aceitei a mensagem do sétimo anjo. Hoje os pregadores estão levando o povo tudo a pular, a gritar e a mexer, porque tem que mexer, senão não fica bom. E o povo dá, olha que avivamento, olha a igreja como é que está, aleluia. E o povo fica satisfeito. Isso é só movimento de carne. Isso é só movimento de carne. William Branham veio tirar nós de tudo isso. Não importa que a gente canta um hino gostoso, avivado, mas você não vai se segurar nisso, se firmar nisso e achar, oh, é o Pentecoste. Não, o Pentecoste morreu, secou, acabou, diz o profeta. Depois de Pentecoste veio a mensagem do William Branham, 7 trovões. Se a pessoa está aí muito cheia de pentecostalismo e querendo muito barulho só na igreja, só movimento para lá e para cá, isso aí nunca a mensagem entrou em você. Você está engravidado com a mensagem do mundo, com a mensagem pentecostal e perdeu a semente de Deus, que Deus semeou através de William Branham. Onde está seu coração? Está no mundo, está só nessas coisas que traz alegria para a carne, sensacionalismo. A maioria está tudo segura nisso. Não posso ir mais longe. Mas isso daqui é tão bom, onde o profeta diz, o inferno mesmo está por toda a terra e as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogue que derrame sobre esta igreja escolhida tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho, como que teve Ló, e como que teve Noé, e mesmo que teve Jesus, para que, com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo mesmo ontem, hoje e para sempre. Conceda isto, Senhor. Receba nossas petições, à medida que rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Olha o que ele fala agora no 238. Senhor, rogo-te que salves a Rebeca, a Sara, a José e os demais. Que pobreza de espírito as pessoas achar que para estar na terceira etapa tem que estar com o irmão José, tem que ficar subordinado a um homem. Não existe mais isso. Não existe estas coisas. Irmão Branham nunca disse que isto ia acontecer. Já aconteceu o que tinha que acontecer, as revelações já vieram todas para nós. Irmão José está no lugar dele, semeando a mensagem do irmão Branham por todo o mundo, por todas as nações. Este é o ministério dele, que ele pode fazer, semear esta mensagem. Agora, se me perguntam, o irmão Branham mandou ele fazer isso? Não. O irmão Branham não mandou ele fazer isso. Mas foi a única coisa que ele se adequou, ele acertou, foi fazer isso. Então, aí deixa fazer, está muito bom. Deixa levar esta mensagem por todos os países, deixa que leve esta mensagem. Agora, nós temos que saber que você colocar irmão José com respeito à terceira etapa, 7 trovões, que precisa estar ouvindo é ele. Para poder ter 7 trovões, você está fora da mensagem, porque quando o pai dele pregou, nem ele estava dentro. E aí você vai ficar do lado de fora também. E eu não creio que o irmão José crê numa coisa dessa, que os outros querem fazer dele isso. Certo? Tem até carta que vem dele e ele diz que o povo tem tentado fazer dele o que ele não é. Então isso daqui é só para alertar as pessoas. Eu não estou contra a família do profeta, eu amo a família do profeta. Só que não tente colocar nada no lugar do profeta. Não tente, porque quem revelou todas as coisas não foi a família. A família teve que escutar essa mensagem e nem a família ainda descobriu. Para ser verdadeiro, nem a família descobriu que o Cordeiro saiu do trono até hoje. Certo? Não descobriu que saiu, que a misericórdia terminou como o profeta mesmo pregou. Então, como que as pessoas têm a infantilidade de falar estas coisas? Vamos à mensagem do profeta, vamos examinar. Daqui a pouco eu morro também, aí os meus filhos formam um grande movimento, uma grande associação em cima das minhas mensagens. Agora eles sabem que não dá lucro nenhum.
Não dá lucro nenhum. Isso aqui não dá lucro nenhum. É tudo dado, então não dá lucro nenhum. Você passa para os outros, dá graças a Deus quando tem um que diz, me dá aí que eu quero ouvir. Graças a Deus. E é interessante, quando a mensagem tem vigor, não é porque é eu que prego, mas quando é a mensagem da hora, as pessoas que são eleitas, elas querem. Eu estava vendo, quem sabe está me ouvindo lá, agora o irmão Paulo, a irmã Johnny e o Anthony, aquele menino Anthony, ele foi ficando por perto dos CDs assim, eu só vi ele, cara, esse daqui eu não tenho, esse daqui não tem. Deve ter levado um monte de CD, viu, irmão Paulo? Deve ter levado um monte de CD, o Anthony. O que é isto? Tem alguma coisa ali. É menino ainda. Mas já foi ali e procurou. É provável que o pai já instigou ele, né? Vai lá ver o que nós temos e já vamos levar, né? Agora, falando disso daqui, Senhor, rogo-te que salves a Rebeca. É outro parágrafo, 238. Irmão Brana repetiu. Você tem que entender isso. Salves a Rebeca, a Sara, a José e aos demais. Senhor, não permita que isso suceda com meus filhos. Não deixe que suceda com meus irmãos ou meus amigos. Conceda-o, Senhor. Nós não sabemos, porém, Senhor, estamos vendo algo. Será um sinal para nos sacudir. Conceda, Senhor, que todos nos aproximemos de Ti logo, Senhor. Amém. Então, esta é a verdade para a hora que nós vivemos. Nós devemos saber que para ir no arrebatamento, você não tem que estar comigo, não tem que estar com o irmão Billy Paul, não tem que estar com o irmão José, você tem que estar com a mensagem do William Branham. Qualquer um que disser para você que tem que estar com o homem, está errado. Você tem que estar com a mensagem. O que a mensagem falou, você vai e faz. Vai e faz. Respeite a família do profeta dentro daquilo que eles têm por obrigação de fazer, porque se fosse o meu pai que tivesse pregado uma mensagem dessa, eu também ia fazer muita coisa. Certo? Mas como ele é meu pai espiritual, por isso que eu estou fazendo do outro lado aqui. Estou fazendo do outro lado, porque eu sou filho de Brana também. Eles dizem, eu nunca vi que na família de Brana tinha alguém chamado Osmar. Tem? Você não sabia, não? Tem. Na família de William Branham tem gente chamada Osmar, põe o seu nome lá. O irmão Branham diz, Branham não é uma denominação. Ele diz, Branham é uma família. E nela você não entra, nasce. A semente não herda com a palha, aquela azulzinha, parágrafo 18 e 19. Então eu sou filho dele. Para pregar estas coisas que prego e defender o que o William Branham pregou, eu estou fazendo isto, olha, por incrível que pareça, toda esta coisa, todas essas organizações, e mesmo a organização da Voz de Deus, tem começado mais forte, é de 2000 para cá também. Tudo caminha paralelo. Tudo caminha paralelo. E eles têm que vir no Brasil para poder dizer, todo CD que não for de William Branham, você não escuta. E eles dizem ainda, toda mensagem que não foi traduzida pela voz de Deus, você põe no fogo. Oh, meus irmãos, se não for outro espírito da Igreja Católica na família Branham, mandar queimar as mensagens do irmão Branham só porque não é tradução da voz de Deus? Quem mandou queimar a Bíblia lá atrás foi a Igreja Católica. Que mandou queimar a Bíblia. E você sabe o que é a mensagem de William Branham, seja ela traduzida pela Voz de Deus, traduzida por Goiânia, traduzida pelos crentes da Bíblia, traduzida pelo Rapto, que tem uma outra aí, que é o Rato no Rio de Janeiro, e outras aí, se é traduzido por qualquer lugar, é a palavra de Deus. Isso daqui é a palavra de Deus revelada. Quando a Igreja Católica mandou queimar a Bíblia, ela mandou queimar a Bíblia fechada, a Bíblia selada, que Deus não tinha revelado. Ela mandou queimar, mas agora eles estão mandando queimar próprios livros do irmão Branham. É uma vergonha. Já pensou bem, meus filhos, qualquer tempo, falam, vocês que pegaram aí CD do meu pai, mas que não pegou direto de mim, queima tudo, põe no fogo.
Vocês vão crer nos meus filhos? Olha a cara dele aí. Não, o que é isso? Não é assim. Esse movimento está no Brasil e está por todo lado. Então a questão, irmãos, não é você se ligar a mim. As pessoas pensam que é ligado a mim. Não, você tem que ligar o que o profeta pregou. O profeta pregou, está pregado. Agora, se você quer colocar o irmão José num lugar que você nem sabe colocar... Hoje eu estava conversando com um irmão que falou, foi sobre isso. Ele nem sabe colocar. Ele diz, como pode? Agora o quíntuplo de Efésios está sem profeta? Eu disse, está. Ele diz, não, José está naquele lugar. Brana saiu, entrou José. Aonde William Brana pregou isso? 2000 anos nós ficamos sem profeta. William Brana diz, 2000 anos. O quíntuplo de Efésios, capítulo 4, verso 11, 2 milênios. Eu preguei isso lá por volta do ano 2000. 2 milênios, nós não tínhamos profeta. O profeta diz que teve Paulo como profeta e agora os demais foram mensageiros. Não tivemos profeta durante 6 eras da igreja. Foi só a primeira e agora na 7ª é que vem profeta outra vez. Não pode ficar sem profeta. Por certo que pode. Ficamos sem profeta quase 2 milênios e respeitando o que o profeta Paulo falou, o que o profeta Pedro falou e os demais falaram. Nós respeitamos, vivemos aquilo. E agora estamos sem profeta. Na verdade, falando de um homem, estamos sem profeta. O quíntuplo de Efésios está aqui, O profeta está na mensagem. Se você quer a mensagem, deixa eu ver se eu acho que para mim encerrar. 177... dos ungidos nos últimos dias, 177. Só para me encerrar, porque eu já estou passando da hora. Eu já devia ter parado faz tempo. 177. Agora, levem esta mensagem inteira, e quando ouvirem a fita, pode ser mesmo que eu não esteja algum dia, quando o Senhor houver terminado comigo aqui na terra. Vamos ver se ele mandou nós fazer, porque se ele mandou, nós vamos fazer. A hora que o Senhor terminar comigo na terra, aí vocês escutam meu filho José, meu filho Billy Paul. Espera lá. Quando o Senhor houver terminado comigo na terra, tome de volta isto, ouve minha voz. Ouve minha voz. O que lhes estou dizendo? Se ele me levar antes de sua vinda, somente recordem, se eu lhes tenho falado no nome do Senhor, por meio da palavra do Senhor. Ouça as fitas. Agora você vai lá nas fitas e vê se elas não comprovam o que você lê nas mensagens, seja ela traduzida por qualquer um. Só que o irmão José Brana, ele tem direitos autorais hoje comprado, direitos autorais para poder fazer isso. Então, se ele tem direitos autorais, deve ser respeitado como direitos autorais para ele fazer isso. Deve ser respeitado, certo? Se eu imprimisse, então eu ia respeitar isso aqui. Irmão José hoje tem direitos autorais. O duro é quando a família do profeta, a família de pastor, compra direitos autorais. Quando os direitos autorais pertenciam ao Canadá, pertenciam a outras pessoas, o mundo inteiro tinha liberdade. Mas quando começa a privatizar coisa, agora ninguém tem liberdade mais. Direitos autorais. Aí vai firme por um direito autoral. E nós temos que respeitar direitos autorais. Certo? Um CD gravado, você não deve ficar reproduzindo e passando e vendendo para os outros. Você deve ter para você, mas vender para os outros não. Agora, os meus não têm direitos autorais. Os meus CDs não têm direitos autorais, é meu. E eu estou dando para vocês. Faça o quanto vocês quiserem. Certo? Ele não tem direitos autorais. Quero ver quem vai comprar. Não compra nem o CD, quanto mais direitos autorais. Certo? Porque não tem direitos autorais. Então aqui você pega e ouve o quanto você quer, dá para os outros. Faça sem CD e dá para os outros. Eu não sei se tem gente até fazendo e vendendo. Porque tem uns que pegam e fazem, de hoje daí a gente ainda ganha um dinheirinho com isso. Está fazendo meio de vida ainda. Certo? Eu não vou nem ser contra ele, desde que ele está passando para frente, alguém está comprando, deixa lá. Mas está livre.
Isso daqui está livre, pega, mensagem do irmão Brana, coisa boa. Vocês podem ter mensagem do irmão Brana, eu não prendo ninguém. Tem a mensagem do irmão Brana de qualquer lugar. Essas mensagens, elas, seja um ou outro que traduz essas mensagens do inglês para o português, eles procuram fazer o melhor para entregar da forma certa para nós. Até hoje eu não li nenhuma que irmão Brana falou de um jeito no inglês e eles puseram no português diferente. Não, quando eu leio que ele saiu do trono no inglês, no português ele saiu do trono mesmo. Olha, não vai ter escapatória, filho, não vai adiantar. Não vai adiantar, ele saiu do trono mesmo. Quando diz que a era da graça terminou, a misericórdia terminou, e o Cordeiro tomou o livro, e quando ele toma o livro, ali termina, ali é o fim. Olha, o profeta falou, você vai em qualquer tradução, e está dizendo aquilo mesmo. O que manda isso agora? Respeitar direitos autorais, eu creio que é um dever de cada um de nós. Respeitar direitos autorais, certo? Pai Celestial, ajuda-nos mais, nós precisamos de Ti, através da Sua palavra. Nós estamos carecendo que o Senhor mude cada dia mais nossas vidas, nossas famílias, meus filhos, que precisam de Ti. Todos eles, desde o pequeno até o mais velho, todos eles precisam de Ti. Nós queremos todos dentro, Senhor, dentro da palavra, dentro da verdade, dentro da revelação, dentro da terceira puxada, mas com revelação. Eu sei que estão dentro da igreja, vão comigo para a igreja, mas não estamos satisfeitos apenas com estar comigo na igreja. Estamos querendo, Pai, que eles estejam dentro da revelação. Escolha este caminho duro, difícil, mas é o caminho do Senhor nesse dia final. Ajuda todos nós, nossas famílias, que precisamos tanto de Ti. Nesta hora, Pai, quando vemos a era da graça finalizada, quando vemos que o Cordeiro se converteu em leão e que o advogado se converteu em juiz, agora nós tomamos Sua palavra e desejamos cumprir com esta palavra. Ajuda-nos a ser melhores cristãos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, atenção, que agora nós vamos tomar